Meus caros irmãos, vamos dar início aos nossos trabalhos. No livro Mãos Unidas, leitura de harmonização, Missão Espírita. Ruge na terra tormenta renovadora. O mundo social se assemelha à grande cidade, hesitando nos seus fundamentos. O colapso dos valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais, efetivada imprudentemente sem a construção que o substitua. A licença desafia o conceito de liberdade. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. É a tempestade de transição englobando gigantescas lutas necessárias. No entrechoque das paixões e dos sonhos, a missão espírita há de ser de equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta das experiências. Se a frase calmante que diminui a aflição ou o copo de água simples que alivia o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumentes. Enormes são os males, não os agrave. Problemas enxameiam em toda parte, não compliques. Nos unamos em prece. Elevemos um pensamento de paz e harmonia, buscando a presença amiga dos nossos bons mentores, de Jesus, nosso Mestre Maior, a quem nós pedimos toda luz e inspiração. E em nome do nosso patrono, Francisco Valdomiro Lorenz, damos início aos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos em um centro espírita. Embora sua nomenclatura seja uma casa espírita Mãos Unidas, nós sabemos que todas as entidades espíritas nós as classificamos como centro espírita. E tanto que quando nós nos dirigimos à nossa casa espírita Mãos Unidas, nós dizemos assim: estou indo no centro. Tem centro hoje? Bom, todas as entidades espíritas são centros espíritas. E esse nome, o centro espírita, se usa em função do fato de que é o ponto central onde se reúnem as pessoas para o estudo e a prática da doutrina espírita. Nós queremos trazer uma meditação em torno da função do centro espírita como escola de almas. Mas para começar, vamos lembrando, antes de começar propriamente, esta imagem é muito importante e muito interessante, quase que histórica, na nossa casa. Nos meados de 2018, no início de 2018, nós entramos nessa porta, tinha este cartaz afixado à beira da porta de entrada para o salão, uma chamada para a abertura do curso para as aulas de evangelização da juventude. E quando nós pousamos os olhos nesta imagem, ela saltou em nossa emoção e nos dissemos a nós mesmos: era isto que eu precisava para construir a nossa imagem pública da nossa casa, que nós chegamos à conclusão que já estava na hora de renová-la, transformando esta imagem na imagem da nossa casa, que depois, trabalhada, construída, pensada, chegou a esta imagem que nós construímos. E depois, uma oportunidade dessas, a nossa Madalena colocou esses raios que fazem essa ideia de luz, de expansão deste coração, dessas mãos unidas em torno de um coração. Foi bem isso que nós vimos nessa imagem.
mãos unidas em torno do amor. E adotamos ela para a nossa imagem pública da nossa casa. Mas o que é um centro espírita? Porque nós estamos envolvidos diariamente, todos os instantes da nossa vida, estamos envolvidos com o centro espírita. Nós outros que apenas frequentamos, estamos aqui pelo menos uma vez por semana. Vamos lá no centro espírita? Mas o que é um centro espírita? Centro espírita é muito mais do que este prédio, que essas paredes, que o muro que o circunda. É muito mais do que esta casa, onde ela se faz sede. Transcende a tudo o que é físico. A bem da verdade, um centro espírita, quando fundado aqui entre nós, ele normalmente já existe na espiritualidade. Não é de se surpreender se descobrirmos que nós, do outro lado, planejávamos também. Para que quando aqui estivéssemos, tivéssemos um centro espírita para nós. Mas na espiritualidade, normalmente, esses núcleos já estão existindo. Já fazem parte da realidade e falta apenas a materialização, que se faz através da nossa reunião, da nossa união, da construção de um prédio, às vezes nem isso, vamos construindo um centro espírita. É um complexo espiritual, e aqui começa a conceituação do centro espírita. É um complexo, e quando nós usamos essa expressão, nós conseguimos começar a criar a noção de algo bastante complexo, muito complexo, que envolve a espiritualidade, que envolve a nós, que envolve a nossa evolução espiritual. É um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, o plano físico e o extrafísico, e com as duas humanidades, a desencarnada e a encarnada. Todos estamos envolvidos. Nós já ouvimos a ideia de que quando aqui estamos, não estamos sós. Sempre trazemos os nossos amigos da espiritualidade que vêm conosco, e aqueles outros que também fazem o hábito de estarem conosco da espiritualidade, da erraticidade, para usar uma expressão kardeciana, que estão conosco e que ocupam outros espaços que existem nesta casa e que talvez os nossos olhos não alcançam. Por isso, a realidade extrafísica de um centro espírita. Quando falamos em o que é um centro espírita, ou nas suas funções, muitos de nós classificamos como lar, como templo, como escola, como oficina. Qual delas talvez mais signifique o centro espírita? Na verdade, essas expressões estão fazendo a ideia das funções de um centro espírita. Na sua função de lar, onde nós nos reunimos em forma de família, família espiritual, na convivência fraterna entre nós e entre os nossos da espiritualidade, a amorosidade, o apoio fraterno, a união familiar que nos une. Mas quantas vezes já ouvimos a expressão a família Mãos Unidas? Porque nós fazemos parte de uma mesma família. Porque segundo nos ensina o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa família consanguínea é uma parte da família espiritual em que estamos inseridos no nosso plano de evolução. Que a família, espiritualmente falando, é muito mais ampla, porque ela se compõe das afinidades que nós vamos construindo existências afora, vidas afora. Então a nossa família é muito maior. E este é o lar em que nós nos reunimos, às vezes espiritualmente. É também o nosso templo, porque é onde nós nos unimos em oração. Nós construímos a nossa paz, a nossa meditação, onde realizamos os encontros espirituais dos nossos afins, aqueles outros que estão aprendendo conosco. Faz sim a função de templo, templo de oração, templo de paz, templo de gratidão,
de convivência fraterna. E poderíamos classificar também como hospital. Muitos de nós, e este que vos fala talvez seja o primeiro da fila, aportou o centro espírita através da dor e do sofrimento, na busca talvez de uma cura. E encontramos aqui no centro espírita tudo o que nós precisamos para curar as nossas mazelas, se não físicas, mas também físicas, de ordem espiritual, de ordem moral. Se caracteriza também com a função de hospital, porque viemos para curar as nossas dores, trazidos pelo sofrimento e pela dor. Atendimento fraterno, esclarecimento, consolação, o passe fluídico, a água fluidificada, que é um remédio para os nossos corações, para a nossa alma e também para o nosso corpo. E os processos de desobsessão, que não são outra coisa senão a cura da alma. Faz sim a função de hospital, mas também de oficina, porque é onde nos unimos para a prática do que estamos aprendendo. A oportunidade do serviço também, mas de colocar em prática o que estamos aprendendo. Ouve-se a expressão dizendo: ah, mas lá no centro tu é tão irmãozinho, tão doce. É irmão para cá e abraço para lá. Como uma espécie de crítica ao nosso comportamento quando entramos aqui dentro. E haveremos de reconhecer, nós nos tornamos mais dóceis, mais afáveis, mais compreensivos, sorrimos mais, meditamos mais. Mas como ser diferente se nem aqui não conseguiríamos? Então, ao menos quando estivéssemos aqui, sejamos melhores. Porque aqui nós estaremos treinando a bondade, a beneficência, o amor, a fraternidade, a afabilidade, a doçura. Para que quando chegarmos na vida prática, nós já tenhamos um pouco, ao menos, de exercício. Esta é a oficina do Espírito, onde nós aprendemos os rudimentos da prática do que nós realmente precisamos aprender. A afabilidade e a doçura. Mas é também escola. E é aqui que nós queremos nos deter. Escola de almas, onde nós nos reunimos para aprimoramento, para educar a nossa alma, o nosso espírito. Onde nós reunimos espíritos, almas, para educarem-se, para aprender, para dulcificarem-se. Então, como escola, lugar de aprendizagem, de estudo, de educação, educação moral, de educação espiritual. Caracteriza, sim, portanto, como escola. E se nós formos buscar nas redes sociais, nós vamos notar que lá existe todo tipo de nomenclatura para as entidades espíritas. Existem centros espíritas, sociedades espíritas, casas espíritas, alianças espíritas. Aqui na nossa UME de Cruz Alta, se nós formos dar uma olhada, nós somos 5 casas federadas. Centro Espírita Fraternidade, Sociedade Espírita Caminho da Luz, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Casa Espírita Mãos Unidas e a Aliança Espírita João dos Matos. Vejam que cada uma tem uma nomenclatura, todas próprias, adequadas, corretas. E ainda que a Aliança Espírita João dos Matos se divide em núcleos espíritas, grêmios espíritas. Nós encontramos nas redes sociais outro dia um grêmio espírita, templo espírita, fraternidade espírita, irmandade e assim outras nomenclaturas, todas válidas, mas todas centro espírita. Porque é isso que caracteriza a atividade espírita. Ter um ponto central onde nos reunimos para a prática da doutrina espírita, para o seu aprendizado. Mas vamos estudar esta revista, a revista Reencarnação, que é histórica no movimento espírita brasileiro, no movimento espírita mundial. Fundada em 1934, conforme se pode ver nessa foto, por Oscar Baia, que era então presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esta revista é do segundo semestre de 2019, seu número 456. Lá nós encontramos esse artigo,
assinado pelo nosso Antônio Nascimento, nosso presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, da FEDES, que esteve conosco aqui no final de outubro, nosso mês de aniversário, fazendo aquela palestra maravilhosa, que aliás está no nosso canal do YouTube, ao qual nós convidamos todos a assinarem, inscreverem-se, a curtir, a compartilhar, a assistir aquele material, a sugerir aos outros. Nós encontramos nessa revista, então, um artigo do nosso presidente Antônio Nascimento com esse título: O Centro Espírita como Escola de Almas Ensinando a Viver. E ele nos diz, nos lembra, nos faz lembrar que ainda estamos em um mundo de provas e expiação. Em transição, sim, mas ainda em transição, porque ainda não alcançamos a caracterização de seres em regeneração. Se o nosso mundo se caracteriza por um mundo de transição ou de provas e expiação, é porque nós ainda nos caracterizamos como tal. E ele transitará para um mundo de regeneração quando nós nos regenerarmos. Quando nós conseguir superar as nossas características básicas, que são de provas e expiação ainda, estão aí os nossos sofrimentos, as nossas dores, nos fazendo lembrar que ainda somos de provas e expiações. Quando alcançarmos a condição de regenerados, ou seja, quando o bem se sobrepor ao mal que ainda existe em nós, estamos em transição, mas ainda não lá chegamos, aí sim nós caracterizaremos o nosso mundo como um mundo de regeneração, porque aí se reunirão os espíritos que estarão em trabalho de regeneração, ir para o melhor, de trabalho mais direcionado e mais próprio para a regeneração. Mas cada alma tem a sua própria jornada ascensional. Ninguém carrega ninguém para a evolução. Nós limpamos o caminho, nós insetamos os indicadores, nós damos sugestões, nós damos ideias uns aos outros. Nós colaboramos, portanto, com as pessoas para que elas sigam a sua ascensão, a sua evolução. Mas cada um faz a sua evolução e é inevitável que seja assim, porque ninguém carrega a evolução de ninguém a um passo à frente. Quando nos unimos aqui num centro espírita para estudar, para aprender, para ouvir, para meditar, para orar, estamos colaborando uns com os outros, mas cada um vai fazer o proveito próprio de si, da lição aprendida, da lição externada, da lição que se assiste, que se ouve. O aprendizado é de acordo com cada realidade, porque nós somos realidades, cada uma própria de si. Nós temos as nossas experiências, os nossos anseios, os nossos caminhos, as nossas companhias que nos fazem diferentes. Portanto, nós carregamos as nossas próprias histórias. Mas nos apoiemos, porque é assim que nós vamos conseguir força, energia para nós seguirmos em frente. Precisamos uns dos outros, mas precisamos também saber construir, cada um, o seu próprio caminho. Para o Espiritismo, as nossas expiações são oportunidade de resgate, porque ainda temos o que resgatar. Porque ainda temos as nossas falhas, as nossas dívidas passadas, transatas, de outras encarnações, ou quem sabe, desta própria. Mas o Espiritismo nos ensina que estas expiações, que são as dores, os sofrimentos que arrastamos conosco, são oportunidades de resgate e que, portanto, devemos tratar com todo o amor, tratar-nos com todo o amor e benignidade para conosco mesmo, para fazermos o resgate necessário. Porque o resgate nada mais é do que experimentar o que nós causamos aos outros. Para a gente aprender que aquilo não pode, não deve, não está correto. E assim, pela dor e pelo sofrimento, vamos aprendendo. E que as nossas provas são um momento para fixarmos os ganhos espirituais que, por desventura,
já tenhamos alcançado. Não vamos pensar apenas nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, porque não é só o que nós temos. Nós também já temos ganhos, conquistas, e isso é muito importante. Isso também é karma, para usar uma expressão tão nossa, tão válida, porque faz-nos pensar no nosso passado, nas nossas experiências, portanto, nos nossos aprendizados, e não temos apenas dívidas a resgatar. Não. Dívida é uma parte quando erramos. É expiação daquilo que fizemos de errado, que precisamos experimentar. Mas somos também conquistas, ganhos que já realizamos e que temos que aprender a valorizar, porque são elas que nos darão a força necessária para vencer as provas e as expiações. André Luiz, nos fazendo entender como é que nós somos, para que a gente, quando olhar para dentro de nós mesmos, possamos ter uma compreensão, numa visão didática boa de se fazer um entendimento a respeito do que já somos em realidade mental, daquilo que já estamos construindo, que já conquistamos, e que precisamos conquistar, e que já temos na nossa mente, portanto, nos faz uma divisão das funções cerebrais, das funções inteligentes, mentais, dividindo o cérebro em 3 regiões, para fazer compreender melhor. E nos diz que no subconsciente nós temos o primeiro andar. Ele faz a ideia de um castelo de 3 andares, em que no primeiro andar situamos os nossos impulsos automáticos, aquelas coisas que nós já aprendemos, que já é tão fácil, tão nosso, que já não precisa mais raciocinar para fazer. Quando nós estamos no trânsito, nós podemos perceber algumas atitudes que nós adotamos por automatismo. A hora de dar uma seguradinha no freio, de ligar o pisca, de acelerar mais um pouco, de preocupar-se, de olhar para o espelho, nós nem notamos. Outrora, quando dobrávamos uma esquina, num momento em que vinha outros movimentos e que precisávamos da seta para indicar para onde íamos, depois de ter dobrado, nós olhamos para o painel para ver se tínhamos lembrado do pisca, e lá estava ele. Eu nem registrei que havia feito o pisca, mas estava lá em automatismo. Só para citar um exemplo simples de automatismo. Então, tem tantas outras funções nossas que nós nem nos damos por conta, nem passa pela nossa consciência aberta, mas que estão lá, são os nossos automatismos, as coisas que nós já aprendemos, que já faz parte de nós de uma forma tal. São os nossos hábitos automáticos. No segundo andar, nós temos a consciência, que é talvez o que nós estejamos usando agora. Localizamos os domínios das conquistas atuais. E as conquistas atuais foram que nos trouxeram até aqui, que nos colocaram em condições de ouvir esta fala, de falar o que estamos dizendo. É a nossa consciência aberta, onde se erigem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E não é por outra razão que estamos num centro espírita. Na busca, através da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa busca, nós fizemos esse esforço de vontade e aqui estamos. Conscientemente, porque foi uma opção que nós fizemos. E se foi opção, é uma decisão tomada intelectualmente. Nós fizemos essa opção. E o terceiro andar do nosso castelo, que é onde temos as noções superiores, indicando as iminências que nos cumpre atingir, aqueles objetivos que nós temos e que nos trouxe na busca desses ideais superiores, e que aos poucos, através da educação, do aprimoramento, nós vamos alcançar. Vamos, com certeza, porque já estamos no caminho correto, já estamos aprendendo a fazer as opções certas, né? Então é onde está a iminência das nossas conquistas. Os nossos ideais e metas superiores se localizam, portanto, no terceiro andar deste castelo. Assim, o desenvolvimento da consciência se dá pelas escolhas. Prestemos atenção
ao que nós estamos admitindo, ao que nós estamos escolhendo. Elas são fruto do nosso livre-arbítrio, que conforme nós vamos evoluindo, nós vamos conquistando o direito ao livre-arbítrio. Quando nós não sabemos escolher é que a espiritualidade nos auxilia. Mas na grande maioria das nossas decisões está presente lá o livre-arbítrio. E as nossas responsabilidades vão aumentando junto. Mas, sobretudo, pelas colheitas obrigatórias do que foi cultivado nas experiências anteriores, nas vidas ou nesta mesma vida, ou nas vidas anteriores, nas experiências anteriores. Nós fomos lá fazendo as nossas decisões. E estas decisões é que nós, em suas consequências, é que nós vamos aprendendo os seus valores. Então, evolução é também aprender a escolher, mas também saber espiar o que ainda precisamos. É o que nos encaminha para o cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade, que está escrita na nossa consciência, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, na sua questão 621. Quando Allan Kardec pergunta onde está escrita, porque os nossos movimentos culturais, as nossas conquistas religiosas, espiritualizantes, culturais, todas elas estão exaradas em livros, em algum livro. Aprendemos o hábito de nos apoiarmos em alguns escritos para construir a nossa espiritualidade. Por isso Allan Kardec faz essa pergunta. E os Espíritos nos fazem lembrar que as leis de Deus estão na nossa consciência e estão desde o início do nosso processo evolutivo e estão presentes naqueles que já foram bem mais adiantes do que nós, estão em todos. Portanto, nas nossas consciências, sim, está presente. Está escrita a lei de Deus. E que tem no seu ápice a lei de justiça, de amor e de caridade. Este é o nosso desiderato. Conquistar o domínio de nós sob esta bandeira, a lei de justiça, de amor e de caridade. Na obra Estude e Viva, no seu prefácio, Emmanuel nos lembra a missão do Centro Espírita como escola de almas, quando nos diz que levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. E ao lado dessas entidades, dessas universidades, ao lado temos o Centro Espírita. Porém, as instituições que visam, ao lado, porém, dessas instituições que visam a especialização profissional e científica, temos o Templo Espírita como escola de almas, o Educandário Espírita como escola de alma, ensinando-nos a viver, ensinando-nos por que estamos na vida, qual é a nossa verdadeira realidade. Ali, no Centro Espírita, nós temos essa oportunidade de aprender e muito mais, de conscientizar-se de que somos espíritos em evolução. Na questão 780A de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como fará o progresso intelectual para conduzir-nos ao progresso moral, que é, em fim de análise, o nosso objetivo maior, muito mais do que a conquista intelectual. Mas a conquista intelectual há de colaborar com o nosso progresso moral quando o fizermos compreender o bem e o mal. Quando nós conseguirmos fazer a distinção de o que nos leva ao bem e o que ainda nos retém no mal. O homem, então, poderá fazer as suas escolhas. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Conforme nós vamos aprendendo, ampliando o nosso entendimento, nós vamos conquistando mais poder de decisão sobre nós mesmos, livre-arbítrio,
mas aumenta também as nossas responsabilidades sobre o que estamos escolhendo, decidindo. A responsabilidade é nossa, de nós que já aprendemos a pensar, a buscar os estágios superiores da alma, um nível de conhecimento mais completo, para que façamos escolhas melhores, mais corretas. E isso colaborará inevitavelmente com o nosso progresso moral e espiritual. Porque aí então teremos noção mais clara da lei de causas e efeitos. Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, que aliás é uma belíssima sugestão de leitura, esse livro mais Herculano Pires foi classificado num dado momento como o Kardec brasileiro, dado o seu nível de intelectualidade, de fidelidade e de trabalho pelo Espiritismo, e de defesa, inclusive, quando necessário, uma defesa correta, consciente e altamente inteligente. Herculano Pires, uma belíssima sugestão de leitura para todos nós. No livro Centro Espírita chega a afirmar que o Centro Espírita é a sede da maior revolução da humanidade. O Centro Espírita é a sede da maior revolução da humanidade. Lembrando Allan Kardec quando nos disse que quando nós tomássemos consciência da nossa realidade espiritual, do mundo espiritual, os nossos valores mudariam 180 graus. Porque as coisas mudam totalmente de figura quando nós nos damos por conta que estamos em uma experiência evolutiva como espíritos, que temos a eternidade pela frente, que temos o universo à nossa frente. Então, e o Centro Espírita é a sede onde nós vamos tomar consciência disso, porque é aqui que nós vamos fazer a grande revolução que precisa ser feita dentro de nós, de si para consigo. Porque nesse momento você vai mudar a tua própria realidade e influenciar toda a realidade externa, próxima e também não muito próxima, pelo exemplo, pela felicidade, pela paz, pela harmonia que se cria em mim e que atinge aqueles que convivem conosco. Nós influenciamos muito mais do que nós imaginamos as pessoas que estão em nosso derredor. E a partir do momento que elas vão notando a nossa transformação, o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa benignidade, eles vão cada vez mais nos olhar, cada vez que precisarem tomar uma decisão, por mais séria que seja. Quanto mais séria, mais se espelharão nesses que lhes servem de exemplo, nesses que lhes influenciam as decisões, nesses que estão servindo de guias. E muitos, e muito mais do que nós imaginamos, olham para nós para ver as decisões que nós estamos tomando, como nós fazemos. É muito sério quando nós nos lembramos quantas pessoas tão amadas espelham-se no que nós dizemos, no que nós fazemos, no que nós admitimos, no que nós escolhemos, no que nós somos. E eu não estou falando de nós espíritas, estou falando de nós, seres humanos, pessoas. Umas se espelham nas outras, e quando nós tomamos qualquer decisão, ela impacta nas pessoas que convivem conosco, inevitavelmente. E essa revolução é uma revolução silenciosa, porque ela acontece dentro do indivíduo, não é aqui em nós. É dentro, aqui em mim, aqui em mim, para usar a mesma expressão brincalhona. Esta revolução é silenciosa porque ninguém nota. Só nós mesmos é que vamos notando que as coisas estão diferentes. E as pessoas só vão notar quando já aconteceu e já se externaliza, já torna-se patente. Aí sim, ela deixa de ser silenciosa. Porque é uma revolução interna, de nós mesmos. E é isso que importa, porque desta realidade que nós estamos construindo, que nós estamos fazendo conosco, é que vai servir de exemplo aos outros.
E aí, só para lembrar esta postagem que circula nas redes sociais, não é de agora, já é bastante conhecida, provavelmente todos nós, se não a grande maioria, já conhecemos. Porque ela está lá nas redes sociais repetindo-se. E lá nos diz Herculano Pires que se nós espíritas soubéssemos o que é um centro espírita, quais são as suas reais funções e a sua significação dentro do seu meio, o espiritismo seria, e talvez já seja, hoje, o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Tal é o poder de transformação que o espiritismo traz para a humanidade, para o indivíduo no primeiro momento, que apreende, que conscientiza-se desse conhecimento. Esse vai fazer uma estrada iluminada para aqueles que vêm após. Então, o dia que nós tomarmos consciência, e essa é uma chamada para nós espíritas, ou simpatizantes espíritas, quando nós tomarmos consciência da importância de um centro espírita e a sua capacidade de influenciação no meio em que se insere, o centro espírita será sede, portanto, do mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. E, sistematicamente ensinando ao homem a viver melhor, o centro espírita interfere direta e indiretamente na sociedade em que se insere. É muito importante cada meio social ter ali incrustada no seu meio um centro espírita. É uma luz que se abre, iluminando caminhos, transformando realidades, puxando para a realidade espiritual, para a luz espiritual. A influência direta e indiretamente, diretamente a nós que estamos envolvidos e aprendendo e estudando e praticando, e indiretamente àqueles outros que a sociedade vai alcançando através de todas as suas tarefas, a assistência social, por exemplo, que se insere dentro do centro espírita de uma forma bastante pungente e que ilumina os corações a ponto de individualmente nós também termos as nossas ações ao alcance das pessoas que precisam, mas fundamentalmente da iluminação que se expande através do conhecimento espírita, da prática espírita. Um centro espírita influencia muito mais do que nós imaginamos no meio onde se insere, direta e indiretamente. Porque todos, mesmo que nunca entrem a um centro espírita, receberão essas mesmas luzes através das nossas preces, dos nossos momentos de prece, de vibração, ou da melhoria daqueles indivíduos que estão no seu meio, servindo de exemplo, servindo de guias a serem seguidos, recebendo, portanto, a sua influenciação, fomentando ideias superiores e noções de vida espiritual, de espiritualidade, de vida, de conduta. Ou imaginam que ninguém nota a sua transformação moral e espiritual. Notam e seguem. Lá na questão 796, sobre o progresso da legislação, nos ensinam os espíritos que uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas, que punem, porque não tem como fazer diferente. Ainda são leis punitivas. Ao mal é realizado. Mas, infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Então, você pega o indivíduo que errou, pune-o pelo erro, que está certo. É assim que a lei define. Mas ele continua em contato com o que lhe ensinou a fazer o mal, o que lhe permitiu a maldade. Não seca a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. A educação é que é preciso colocar
ao alcance de todas as criaturas, para que elas aprendam a pensar, a observar, a ter noção do que estão fazendo. A educação aqui é que há de transformar os homens. No comentário da questão 917, ainda do Livro dos Espíritos, sobre educação, nos ensina o Livro dos Espíritos: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer a humanidade progredir. Nós vemos, é visível, o esforço que nós estamos fazendo para que nós damos o nosso passo de evolução como sociedade, como comunidade, como humanidade. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, onde ele nasce, onde ele se permite, onde ele se cria. Isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos. Isso é insuficiente. Embora a educação, a instrução, nos dá mais elementos para bem julgar e tomar as decisões corretas e aprender moralmente, mas ainda é insuficiente. Mas pela educação que tende a transformar, a fazer homens de bem, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. A educação que transforma os caráteres. Esta é que nós precisamos encetar todos os nossos esforços para que as pessoas entendam o que estão fazendo, o que são as consequências de suas escolhas, para si e para o meio em que estão, para que a partir da melhor noção vão aprendendo os valores, porque são esses valores que vão mudar a atitude, a condição de convivência. Em A Gênese, o codificador tem a oportunidade de explicar que a educação moral atua diretamente sobre nossas atitudes e convicções. A educação moral bem compreendida, a educação, portanto, bem compreendida, atua diretamente sobre as nossas atitudes e convicções. Portanto, ela transforma os nossos valores. A educação moral, que é consequência natural da educação intelectual. Sim, mas a educação intelectual só nos dá intelectualidade. Nós precisamos parar para pensar nas consequências de tudo o que circula em torno de nós. Assim, o estudo do Espiritismo torna-nos adeptos esclarecidos, e enseja-nos a educação moral. O estudo do Espiritismo nos torna adeptos esclarecidos e enseja-nos a educação moral. E, portanto, deve ser tratada como prioridade máxima a ser perseguida para a sua concretização. Devemos seguir com a máxima prioridade a nossa formação moral do nosso caráter. E o Espiritismo está pronto, completamente pronto para fazer essa educação em nós, essa transformação de nós. Emmanuel, em Estude e Viva, no livro Estude e Viva, nos diz que efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância que ainda reina no nosso espírito. Precisamos vencer, porque isto é liberdade, vencer a ignorância, vencer a nossa inferioridade. Precisamos encetar esforços para fazer isso. Já Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, nos diz que estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, ao menos a nós que já estamos começando a nos conscientizar e tomar contato com estes conhecimentos. Já não temos mais o direito de dizer, eu não sabia, eu não... Não, nós já sabemos. O Evangelho cita qualquer passagem do Evangelho, como mais simples que seja, Deus da mais complexa, vem à nossa memória o conhecimento completo. Conhecer, nós conhecemos.
falta-nos a conscientização para que isso se torne característica da nossa alma, que espelhe esta realidade, não apenas no conhecimento. Olha como ele conhece o Espiritismo, mas será que ele tem consciência real do que isso significa? Conscientização é a palavra-chave. A educação encontra no Espiritismo respostas precisas para a melhor compreensão do educando, do que aprende, e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver. Nós devemos fazer uma distinção entre educação e instrução, só para completar esse entendimento já tão severamente colocado. Mas devemos fazer essa distinção entre educação e instrução. Instrução é a aquisição de conhecimento, elementos que nos dão entendimento maior. Educação é a aquisição de valores que transformam-nos perante a vida. Isso é a aquisição através da educação moral. Todos estamos aqui para crescer, evoluir espiritualmente. Só haverá um progresso educativo quando houver a mudança do nosso comportamento, ou seja, quando nós não apenas sabemos, mas tivermos consciência, transformando esse conhecimento em realidade de vivência, como característica do que nós somos, a ponto das pessoas perceberem em si, em ti, a exemplificação do homem evangelizado, do ser evangelizado, do que é o verdadeiro espírita, que é a mesma coisa que o verdadeiro cristão. E o espiritismo, quando bem estudado, bem compreendido e bem assimilado, oferece as condições para o aprimoramento progressivo do comportamento, da mudança de comportamento, para a aquisição de hábitos saudáveis para o corpo e para a alma. Lembrando-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo, quando nos diz que devemos ter também para com o nosso corpo o mesmo valor que nós damos para a alma, ou também para a alma o mesmo valor que nós damos para o nosso corpo, porque ele é o nosso instrumento de exercício da alma aqui, agora, imediato, que está nos colocando na condição de exercitarmos os valores espirituais que já temos, que já conquistamos, e no exercício para conquistar aqueles outros que nós precisamos. Como falávamos no Centro Espírita como escola de almas, nós trouxemos aqui o nosso capítulo número 1 do nosso estatuto, para observarmos que no seu artigo 1, no item 1 do nosso estatuto, está lá o estudo, tendo por fim, ou seja, a finalidade principal do Centro Espírita e da nossa Casa Espírita também, portanto, a educação. A educação, a difusão e a prática do Espiritismo. Porque aqui nós vamos praticar para aplicar na vida como um todo. Na evangelização está presente da juventude, da infância, dos adultos. A evangelização é a educação. E na assistência social também tem que estar sempre presente a função educativa do Centro Espírita. E aqui só para nós termos uma imagem em que nos apoiarmos quando começarmos a pensar o que é um Centro Espírita. Essa imagem está lá naquele livro que aconteceu no Centro Espírita e tem nas redes sociais, volta e meia aparece para nós essa imagem e ela é muito significativa, porque ela mostra um prédio recebendo na entrada nós que entramos ao Centro Espírita e aqueles nossos irmãozinhos que não suportaram a luz que aqui reina e portanto nos esperam depois lá fora, ou aqueles outros irmãozinhos nossos que vêm mas não suportam a luz. Nos dizia alguém outrora que é criada uma barreira fluídica para que os espíritos não entrem.
Não é, eu não sei, eu não vejo assim. Eu vejo que quando nós adentramos no centro espírita, na busca da iluminação, a espiritualidade nos apoia para que nós suportemos as luzes espirituais que tem aqui dentro. E é por isso que nos sentimos tão bem, tão em paz, e nos estimulamos para o melhor sempre que entramos aqui, porque estamos nesse banho de luz espiritual. E alguns irmãozinhos nossos não suportam isso, por isso eles ficam ali esperando. Porque aqueles outros que vêm conosco e precisam, estão na mesma condição e precisam estar presentes, a espiritualidade já encontrou elemento neles para que aprendam conosco. Eles são trabalhados para que suportem essa condição. Eles são trazidos aqui para dentro. Essa imagem é muito interessante, porque mostra um centro espírita radiante de luz, recebendo os seres. E essa imagem faz nos lembrar o nosso canal espírita no YouTube. Põe lá no procurador Casa Espírita Mãos Unidas e ache lá a página com algumas das nossas palestras, inclusive aquela que nós citamos do Antônio Nascimento, está lá. Vamos à nossa prece de encerramento? Nos unamos em prece, mentalizando a presença amiga de Jesus, o nosso Mestre Maior, junto a nós, pleno de luz, ensinando-nos a vibrar em ondas superiores de benefício ao nosso próprio espírito. Que a tua luz, querido Mestre, ilumine os nossos corações, o nosso centro espírita, ilumine os nossos lares, os lares dos nossos vizinhos, indistintamente. Todos recebam essas luzes de bênção e de paz. Aqueles que estão nas casas de assistência, nos hospitais, lá esteja o nosso coração vibrando em favor da saúde e da paz. Aqueles outros que andam pelas ruas, pelas praças, desorientados, sejamos a voz que os encaminha ao bem, à paz e à esperança. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.